a filha de uma funcionária da limpeza, arriscou todo o seu futuro para ajudar um garoto ferido sangrando no colégio, sem imaginar que o caso social que ela salvou era, na verdade, o filho secreto de um bilionário. O silêncio no vestiário masculino era mais pesado que o cheiro metálico de sangue, e nos azulejos brancos, um garoto agonizava enquanto os alunos ricos passavam por ele como se fosse lixo. Para Emília Cardoso, atravessar aquela porta proibida não era só quebrar regras, era arriscar a bolsa social, o emprego da mãe e o lar da família. Mas ajoelhada na sujeira para estancar o sangue, ela não fazia ideia de que segurava o herdeiro escondido de um império bilionário, nem que aquele ato de coragem lhe custaria tudo. Era uma terça-feira abafada de fim de novembro no Colégio Monte Azul, em São Paulo. O cheiro de cera e pano molhado se misturava ao barulho da chuva forte, batendo nas janelas altas do ginásio, encobrindo o ronco dos carros de luxo no embarque. Emília, 17 anos. Loira rabo de cavalo simples, esperava a mãe Lúcia, que terminava o plantão limpando o prédio administrativo. Sentada perto do vestiário masculino, revisava suas anotações invisível como sempre, porque, como filha de funcionária terceirizada, bastava um erro ou uma reclamação de um pai rico para ela perder a bolsa. Ela repetia mentalmente o conselho do avô João Cardoso, ex-combatente da FEB na Segunda Guerra. Cabeça baixa, olhos atentos. Ele falecera 2 anos antes, mas sua voz ainda guiava tudo. De repente, um estrondo metálico vindo do vestiário quebrou sua concentração. O choque de ferro no piso seguido de um baque surdo e silêncio. O corredor estava quase vazio. Os poucos alunos ao fundo riam de um vídeo indiferentes. Emília hesitou em entrar ali, significava suspensão imediata. Mas então, ouviu um gemido baixo real sufocado e não conseguiu ignorar. Ela empurrou as portas pesadas e entrou. O vestiário úmido cheirava a suor e perfume caro. No canto, perto dos chuveiros, um garoto estava caído no chão, cercado por bancos virados e objetos espalhados. O uniforme azul marinho dele estava rasgado e sujo. Emília correu ajoelhando-se ao lado dele. O garoto segurava as costelas, respirando com dificuldade, enquanto o sangue escorria dos cabelos escuros e pingava no azulejo. Parecia da idade dela, talvez um pouco mais velho, atlético, mas completamente destruído. Ela o reconheceu. Era um menino novo, sempre sozinho, uniforme largo demais, alvo dos boatos de que seria um caso social. "Vou olhar sua cabeça", disse ela, firme como se tivesse herdado o sangue militar do avô. Ela afastou a mão dele e viu um corte profundo aberto. A pele dele estava fria e pegajosa. "Você está entrando em choque." Emília tirou o próprio casaco, dobrou-o como travesseiro e colocou sob a cabeça dele. Sem toalhas limpas por perto, pegou a camiseta de educação física da mochila e pressionou o ferimento. O garoto abriu os olhos cinzentos, turvos de dor, tentando se afastar. "Fica parado. Eu tô aqui. Você levou um golpe feio. Eles foram embora", murmurou ele. "Não fala. Guarda ar." Foi então que passos ecoaram na entrada. O coração de Emília disparou se alguém visse aquilo. Sua reputação seria destruída. E então, uma voz debochada ecoou pelo vestiário. "Olha só o que temos aqui." A voz debochada ecoou pelos armários, mas Emília nem precisou olhar. Ela conhecia aquele Tom Bruno, capitão do time de futebol, e filho do vice-diretor Henrique Costa. A filha da faxineira e o vira-lata, ele riu, aproximando-se com 2 colegas. "A gente só estava ensinando pro novato como funciona a hierarquia. Não pensei que ia precisar de enfermeira." "Ele tá sangrando." Bruno, retrucou Emília, pressionando o ferimento. "Chama um médico." "A enfermeira foi embora às 4. Disse ele, olhando o relógio caro. "E meu pai odeia a ambulância na escola. Fica feio pra mídia, só deixa ele aí. Ele acorda. É só um arranhão." "Ele tá com concussão e talvez costelas quebradas", rebateu Emília.
Se não tratar, ele pode morrer. Ajuda a levantar ele. Bruno bufou, chutou o tênis do garoto e disse: Eu não vou tocar nele. E você também não deveria. Se meu pai aparecer, quem vai ser suspensa é você. O garoto gemeu, agarrou o pulso de Emília com força, e ela percebeu o pânico nos olhos dele. Eu não tô nem aí pras regras, disse ela encarando Bruno. Eu tô tentando não deixar ele morrer. O sorriso de Bruno sumiu. Ele a ameaçou, mas Emília não recuou. Ele riu de nervoso e saiu com os colegas deixando as portas balançando atrás deles. Assim que ficaram sozinhos, Emília se abaixou. Qual seu nome? Miguel sussurrou ele. Ok, Miguel. Eu sou Emília. Vou te arrumar e levar você pro carro da minha mãe. A gente vai pro hospital. Ela abriu a mochila e tirou o kit de primeiros socorros que o avô insistira que ela carregasse. Limpou o corte com precisão, aplicou gaze. E Fita checou pupilas, e Miguel a observava com atenção surpreso, por ela não ter fugido como todos sempre faziam. Isso vai arder, avisou ela aplicando antisséptico. Ele sibilou, mas não recuou. Respira fundo. Miguel tentou, mas gemeu. Provavelmente costela machucada. Não vou enfaixar. Atrapalha respirar. A gente precisa levantar você. Emília o ergueu no 1, 2, 3, sustentando quase todo o peso dele, enquanto caminhavam para a porta. Quando chegaram ao corredor, as portas se abriram de novo, e desta vez era o vice-diretor Henrique Costa, imponente gravata, impecável e olhar de granito. Ele encarou o estado dos dois. Senhorita Cardoso disse com calma perigosa: Por que está arrastando um aluno pelo corredor depois do horário, parecendo que saiu de uma briga de rua? Ele está machucado, senhor, disse Emília, segurando Miguel. O Bruno e os amigos dele. Chega, cortou Henrique. Não quero ouvir mentiras sobre alunos exemplares. Vejo um garoto que não soube se comportar e uma aluna quebrando regras. Ele precisa de hospital, insistiu Emília. Ele está com ferimento na cabeça. Ele precisa de banho e disciplina, disse Henrique, olhando Miguel com desprezo. E você, senhorita Cardoso, me decepcionou. Esta instituição é ordem. Você traz caos. Ajudar alguém não é caos, retrucou Emília. Os olhos de Henrique se estreitaram. O emprego da sua mãe está por um fio. E sua bolsa mais fina ainda. Deixe o garoto aqui. A segurança tira ele. Você vai para casa. Se eu vir você perto dele de novo, não volte na segunda. Miguel tentou se afastar dela, arfando. Vai. Eu fico bem. Mas Emília viu o sangue atravessando a gaze, o medo nos olhos dele e a injustiça na voz do vice-diretor. Então ela segurou Miguel mais firme pela cintura e tomou sua decisão. Eu vou levar ele para o hospital, disse Emília firme e clara. Pode me expulsar na segunda, mas hoje eu faço o que é certo. Ela passou pelo vice-diretor, arrastando Miguel, e Henrique Costa ficou tão chocado que não conseguiu impedir, apenas ficou vermelho de raiva enquanto ela desaparecia na chuva. Do lado de fora, o carro velho de Lúcia já esperava. Ao ver o sangue, a mãe empalideceu. Emília, meu Deus, abre a porta, mãe. A gente precisa ir pro São Judas agora. Elas colocaram Miguel no banco de trás e Emília pressionou uma toalha limpa contra a cabeça dele enquanto o carro avançava pelas poças. Miguel mal conseguia manter os olhos abertos. A dor era forte, mas a mão de Emília em seu ombro o mantinha lúcido. Por que sussurrou? Você perdeu tudo. Emília olhou a escola sumindo pela janela. O medo apertou seu peito, mas a convicção era maior. Você não é lixo, Miguel. E eu não vou deixar tratarem você assim. Miguel fechou os olhos. Antes de desmaiar, pensou apenas na garota do rabo de cavalo que enfrentara um gigante por ele. Tocou o celular escondido no bolso e fez uma promessa silenciosa se sobrevivesse. Emília nunca mais teria que se preocupar com bolsa. A viagem até o Hospital São Judas Tadeu foi um borrão de chuva e tensão. Lúcia dirigia em silêncio, os dedos brancos no volante.
Era o silêncio de alguém fazendo contas de gasolina, luz e comida. No banco de trás, a toalha de Emília já estava pesada de sangue. Fica acordado, Miguel. Fala comigo. Eu gosto do seu carro. Ele mentiu. Cheira a baunilha. Cheira a produto de limpeza. Corrigiu ela sorrindo triste. Minha mãe tenta disfarçar o cheiro do trabalho. O cheiro vem junto de qualquer jeito. Miguel a observou sob a luz da rua. Ela parecia uma soldada cansada. Você vai se meter em problema. Eu sempre me meto, respondeu ela. Mas salvar alguém é um bom motivo. Lúcia falou pelo retrovisor, olhos vermelhos. O vice-diretor ligou 3 vezes. A gente sabe o que ele quer. Ele não pode te demitir, mãe. É assim com gente como ele, disse Lúcia. Ele inventa motivo. Esse emprego é nossa luz acesa. Um solavanco fez Miguel gemer e Emília o segurou. A gente pensa na conta depois. Agora é médico. Ao chegarem ao São Judas, a diferença das clínicas de luxo era gritante. Caos, filas, gritos, nada de conforto. Lúcia correu por uma cadeira de rodas. Miguel tonto se apoiou completamente em Emília. No balcão de triagem, a enfermeira mal levantou os olhos. Nome: Convênio Miguel. Emília o encarou. Você tem convênio. Miguel hesitou, e aquilo disse tudo. Miguel tinha um cartão no bolso da carteira, um cartão preto que alertaria imediatamente os médicos particulares e a equipe de segurança de sua família. Se usasse aquilo, seu pai saberia onde ele estava. Mandaria um helicóptero, tiraria Miguel da escola, trancaria o filho na cobertura por segurança, e ele nunca mais veria Emília. Ele não queria isso. Ele queria ficar. Queria ver aquilo até o fim. Sem convênio, disse Miguel rouco. Meu nome é Miguel Miller. Ele usou o sobrenome de solteira da mãe comum o suficiente para não levantar suspeitas. A enfermeira suspirou digitando. Certo, Sr. Miller sente na sala de espera. Chamaremos você. Ele está com ferimento na cabeça e perdeu consciência. Insistiu Emília, inclinando-se sobre o balcão. O treinamento do avô voltou inteiro. Ele precisa de tomografia para descartar hematoma subdural. Está desorientado e as pupilas estavam lentas. Ele não pode ficar sentado esperando. A enfermeira finalmente ergueu os olhos surpresa, com o vocabulário médico vindo de uma adolescente encharcada de chuva. Olhou para Miguel de verdade desta vez, a toalha ensopada de sangue e a palidez da pele. Trauma, também disse apontando para as portas duplas. Leva ele. Vou chamar o médico. Emília empurrou a cadeira de rodas pelo corredor e encontrou um box vazio atrás de uma cortina. Ajudou Miguel a subir na maca estreita. Você sabe muita palavra difícil, ele murmurou tentando sorrir. Meu avô inventou de me fazer decorar manual de primeiros socorros quando eu tinha 12, respondeu Emília, checando o pulso dele. Ele dizia, o mundo é perigoso, M. Competência é seu único escudo. Parece intenso. Era. O melhor homem que já conheci. Me criou depois que meu pai foi embora. Ela puxou uma coberta e o ajeitou. Ele me ensinou que quando as coisas ficam feias, é aí que você olha mais de perto. Um residente jovem entrou apressado colocando luvas de látex. Examinou Miguel rapidamente, luz nos olhos, palpação nas costelas. 3 pontos na cabeça. Costelas provavelmente machucadas. Talvez fratura pequena. Você teve sorte, garoto. 1 centímetro mais baixo e você teria perdido o olho. Ele preparou o kit de sutura. Vou anestesiar. Vai pinicar. Emília ficou ao lado da cabeça dele e, sem pensar, segurou a mão de Miguel. Ele apertou de volta, focando no rosto dela para ignorar a agulha. Então, disse Miguel, tentando se distrair, o que a Emília faz quando não está salvando vira-latas. Estuda, respondeu ela. Trabalha fim de semana num restaurante e sonha em fazer medicina. Quero ser cirurgiã de trauma. Quero consertar o que está quebrado. Você já está fazendo isso, murmurou Miguel.
O procedimento durou 20 minutos. O médico entregou uma lista de cuidados para a concussão e uma receita de analgésico. Pode ir para casa, mas alguém precisa acordar ele a cada 2 horas hoje. Ele não pode ir para casa, disse Lúcia da porta. Ela estivera andando no corredor. Ele disse que o pai é caminhoneiro e está viajando. Não tem ninguém lá. Emília olhou para Miguel. Isso é verdade? Miguel sentiu o peso da mentira. Seu pai estava em Tóquio fechando um acordo bilionário. Ele não era caminhoneiro. Era Ricardo Sterling, dono de frotas marítimas, não de caminhões. Mas a mentira era necessária. É, só eu mesmo. Lúcia passou a mão nas têmporas cansada. Olhou o garoto machucado sozinho, sem dinheiro e sem ninguém. Depois olhou a filha que fitava Miguel com olhos suplicantes. A gente não pode deixar ele aqui, disse Emília. Ele precisa ser monitorado. Lúcia soltou um suspiro longo, cansado. Tá bom. Ele pode dormir no sofá. Mas se a gente não achar o pai dele amanhã cedo, vou ligar para o serviço social. Obrigada, mãe, disse Emília, abraçando-a forte. Eles saíram do hospital 1 hora depois. A chuva tinha parado, deixando as ruas brilhando sob as luzes da cidade. O caminho até o pequeno apartamento das Cardoso foi silencioso, mas de outro jeito, agora menos pânico, mais peso da realidade. Moravam num conjunto simples na zona sul, daqueles onde o elevador vive quebrado e os vizinhos sabem da vida uns dos outros pelas paredes finas. Subiram os 3 lances de escada. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo, cheio de livros empilhados nos cantos. A velha poltrona do avô ficava na sala como um trono. Lúcia preparou o sofá com lençóis limpos e entregou a Miguel um moletom enorme que pertencia ao avô de Emília. Vai ficar gigante, mas tá limpo. Banheiro é no fim do corredor. Enquanto Miguel trocava de roupa, Emília foi à cozinha preparar chá. Lúcia sentou-se à mesa pequena com o celular na mão, olhando fixamente para a tela. Mãe Emília colocou uma caneca de camomila à frente dela. Ele ligou de novo. Lúcia assentiu devagar, sem levantar os olhos. Ele mandou uma mensagem. Não apareça amanhã. Seu último pagamento será enviado pelo correio. Sua filha está proibida de entrar no campus até a audiência de expulsão. A sala ficou completamente silenciosa. Apenas a geladeira zumbia no canto e Emília sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Expulsão por quê? Por ajudar alguém? Por desobedecer? Por colocar um aluno em risco? Henderson podia inventar qualquer coisa. Ele era o vice-diretor e elas não eram ninguém. A voz de Lúcia se quebrou ao dizer que tinha apenas R$ 80 na conta e que o aluguel vencia na terça. Emília se sentou de frente para a mãe, o corpo vazio, depois da adrenalina, percebendo que mesmo tendo feito o certo, o preço era devastador. Ela tinha destruído a frágil estabilidade da família. Tentou reagir dizendo que pegaria turnos extras no restaurante e levaria o caso ao conselho. Mas Lúcia lembrou que o conselho era formado pelos amigos de golfe do Henderson e que elas já tinham perdido esse jogo antes mesmo de começar. Miguel, ouvindo tudo do corredor com o moletom velho e a camisa manchada, ouviu o desespero de Lúcia e o estrago que tinha causado. Olhou ao redor do apartamento humilde, quase pobre, mas quente e cheio de amor. Fotos da família, o avô em uniforme, e comparou com sua própria casa fria e cheia de funcionários pagos para fingir cuidado. Entrou no banheiro em silêncio, trancou a porta e ligou o celular com apenas 4% de bateria. Ignorou dezenas de notificações do pai e da equipe de segurança. Abriu o aplicativo bancário sabendo que o saldo poderia comprar o prédio inteiro várias vezes, mas que não podia transferir dinheiro diretamente. Precisava de outra estratégia para ajudar sem revelar quem era. Afinal, pela primeira vez tinha alguém que gostava dele de verdade. Então, enviou uma mensagem para Arthur, o solucionador de seu pai, ordenando que revertesse a demissão de Lúcia e a expulsão de Emília, garantisse aumento pedido de desculpas e uma bolsa vitalícia, tudo anonimamente. Arthur respondeu em segundos que estava cuidando de tudo e pediu que Miguel voltasse para casa.
Miguel desligou o celular, viu o curativo branco destacando na sua testa e percebeu que não era mais apenas um rico. Disfarçado, era uma testemunha. Saiu do banheiro para a sala, onde Emília e Lúcia estavam sentadas em silêncio, e pediu desculpas. Emília respondeu que não era culpa dele. Ele repetiu as palavras do avô sobre a hora mais escura antes do amanhecer, e Lúcia mandou que ele dormisse dizendo que resolveriam seu destino no dia seguinte. Na cozinha, Miguel perguntou a Emília por que ela realmente tinha se arriscado. Ela respondeu que o ajudou porque ele estava sofrendo, e ela não queria viver num mundo onde as pessoas simplesmente passam direto. Ele agradeceu por enxergá-lo e ela respondeu de nada. Miguel Miller. Ele deitou no sofá sob o teto com mancha de infiltração e dormiu melhor do que nunca. Na manhã seguinte, a luz filtrava pelas cortinas enquanto Emília acordava com um peso no peito, lembrando da expulsão e do futuro perdido. Foi até a sala e viu o cobertor dobrado em estilo militar e o travesseiro arrumado. Miguel tinha desaparecido. O pânico subiu imediatamente. Mãe chamou ela. Lúcia saiu do quarto amarrando o roupão quando Emília disse que Miguel tinha desaparecido. Na mesa da cozinha havia um bilhete escrito no verso de um guardanapo com caligrafia impecável. Emília e Lúcia. Preciso resolver assuntos da minha família. Não posso ficar e causar mais problemas. Obrigado por salvarem minha vida. Não vou esquecer. MC Lúcia afundou-se na cadeira, lamentando que tinham perdido tudo por um garoto que nem se despediu, enquanto Emília insistia que ele só estava com medo e não queria ser um peso, porém admitia internamente a pontada de rejeição. Antes que pudessem discutir mais, o telefone fixo tocou um som alto e quase violento no silêncio do apartamento. E Lúcia, acreditando que fosse Henderson zombando, atendeu. O rosto dela mudou completamente, enquanto ouvia a pessoa do outro lado, olhos arregalados, boca aberta, e depois fechada, corpo cedendo lentamente até sentar. Quando desligou, revelou que era o presidente do conselho escolar, dizendo que houve um erro administrativo sério e que Henderson estava afastado imediatamente por investigação de má conduta. Além disso, um benfeitor anônimo havia criado um fundo de excelência garantindo não só a segurança do emprego de Lúcia, mas também uma promoção com aumento enquanto a expulsão de Emília fora totalmente cancelada e apagada do registro. A bolsa de Emília agora cobriria tudo, inclusive 4 anos de faculdade. Emília, atônita, tentou entender como algo tão monumental podia ter acontecido em menos de 12 horas, enquanto Lúcia repetia que o benfeitor fora muito específico e tivera sua atenção chamada por um ato de integridade. As duas olharam para o sofá onde Miguel dormira. Mas Emília afastou a hipótese de ele ser o responsável, já que usava roupa que não servia. Estava apavorado de ligar para o pai e não tinha convênio médico. Talvez algum professor tivesse visto Henderson gritando com ela, talvez ainda existisse justiça no mundo. Elas precisavam ir ao encontro com o presidente do conselho em 1 hora e enquanto Emília passava o uniforme limpo, não conseguia tirar da mente o toque da mão de Miguel, misturado entre alívio e confusão. As peças não se encaixavam, mas pelo menos por agora ela tinha vencido. Na segunda-feira, a escola Santa Amélia estava estranhamente calma com aquela tranquilidade enganosa que antecede um furacão. O campus brilhava sob o sol frio, quando Emília subiu os degraus sentindo pela primeira vez, em 3 anos, que o chão era firme sob os seus pés, que ela pertencia ali. A carta oficial do conselho descansava dobrada dentro do livro de química como um escudo. Dentro do prédio, porém, o clima era diferente. Conversas se interrompiam ao vê-la passar olhares. A seguiam cheios de confusão e rumores sobre Henderson. Demissão, escândalo, investigação circulavam, enquanto ninguém suspeitava que a filha da faxineira tinha derrubado o tirano. Lembrando-se do avô dizendo para caminhar como se o chão fosse seu, Emília abriu o armário usando a combinação 12-2405, trocando os livros quando ouviu alguém sussurrar perto dela. Ouvi dizer que ele foi demitido. Meu pai disse que foi uma espécie de aquisição corporativa, murmurou outro aluno. O conselho surtou no fim de semana. Emília fechou o armário.
Quando se virou, viu Bruno Henderson encostado na vitrine de troféus no fim do corredor. Ele parecia menor esvaziado. O costumeiro ar de arrogância tinha sumido, substituído por um tique nervoso no maxilar. Não usava mais a jaqueta do time. Olhava fixamente para o celular pálido. Quando levantou o rosto e encontrou o olhar de Emília, ela esperou que ele avançasse e gritasse e a culpasse. Mas não. Ele desviou o olhar. Parecia com medo. Um frio percorreu a espinha de Emília e não era por causa do vento. A mensagem de Miguel ecoava na mente dela. Preciso resolver assuntos da minha família. De repente, um ronco profundo fez o chão vibrar. Não era trovão, era motor. Motores pesados poderosos. Alunos correram para as janelas da frente. O murmúrio virou espanto. Quem é o governador? Não, olha as placas. Parece diplomático. Emília se aproximou da janela, o coração martelando. Subindo a entrada curva da escola, estava um comboio de 4 SUVs pretos blindados, escoltando um sedã prateado tão caro que parecia valer mais que o prédio inteiro. Os carros avançaram com uma precisão predatória, ignorando a área de desembarque dos pais e indo direto para a da entrada administrativa, a usada para autoridades. Os veículos pararam em perfeita sincronia. Agentes de segurança de terno escuro desceram dos SUVs. Não eram seguranças comuns, tinham auriculares, postura militar e ombreiras claramente marcando coldres. Eles examinaram tudo com frieza profissional. Então, a porta traseira do sedã prateado se abriu e um suspiro coletivo percorreu o corredor. Um garoto saiu. Vestia o uniforme do colégio, mas não era o mesmo uniforme de antes. O blazer azul marinho era de lã italiana impecavelmente ajustado. Os sapatos brilhavam como espelhos. Ele caminhava com uma perfeição elegante, com a confiança natural de quem nasceu observado. Quando virou o rosto e a luz o atingiu, Emília sentiu o estômago afundar. Era Miguel. Mas não o Miguel ferido no chão do vestiário. Não o garoto tremendo com o moletom velho do avô dela. Esse era Miguel Sterling. A mandíbula era a mesma. Os olhos cinzentos eram os mesmos. Mas a postura era de um príncipe retomando seu reino. Apenas um pequeno curativo cor da pele na testa revelava o que ele tinha sofrido. Não acredito, sussurrou uma garota ao lado de Emília. Esse não era o menino da bolsa. Não é menino de bolsa nenhum, corrigiu um garoto tremendo. Aquilo é o brasão dos Sterling. É o filho do Ricardo Sterling. O corredor explodiu em caos. O nome Sterling era realeza no estado. Eles eram donos de portos, empresas de tecnologia, fazendas, bancos. Até o terreno do colégio pertencia a eles. Emília ficou paralisada. Traição e alívio se misturaram dolorosamente. Ele tinha mentido sobre tudo, o pai caminhoneiro. A pobreza, o medo. Ele era um deles, pior que isso, era o rei deles. Miguel não olhou para os alunos boquiabertos. Abotoou o blazer, subiu os degraus e entrou no prédio com a equipe de segurança seguindo 3 passos atrás em formação. O sinal tocou, mas ninguém se moveu. Todos se aglomeraram no corredor principal. As portas duplas se abriram. Miguel entrou. O silêncio caiu pesado, sufocante. Ele avançou pelo centro do corredor e os alunos se afastaram instintivamente, abrindo caminho como se fossem ondas se abrindo diante de um navio. Ele não olhou para os lados, apenas em frente. Bruno Henderson ainda estava paralisado diante da vitrine, parecendo um cervo diante de um caminhão. Miguel parou na frente dele. Os seguranças também pararam, mãos cruzadas atrás das costas. Bruno engoliu seco. Miguel, eu não sabia. Senhor Henderson, disse Miguel com uma voz calma, lisa, absolutamente aterrorizante. Não havia nela traço algum do sofrimento da sexta-feira. Imagino que seu pai já tenha recebido o pacote de rescisão preparado pela minha equipe jurídica. Bruno assentiu, incapaz de falar. Ótimo, disse Miguel. As condições foram generosas, bem mais do que ele merecia. Ele está banido do setor educacional neste estado com efeito imediato.
Miguel deu um passo à frente. Não aumentou o tom de voz. Não precisava. E você, Bruno, tem uma escolha. Pode terminar seu último ano aqui em silêncio, respeitosamente e sem problemas. Ou pode sair hoje. Mas se você algum dia confundir crueldade com força de novo, eu vou garantir que o único time que você vai liderar seja o de uma equipe de trabalho prisional. Está claro, S. Sim? Murmurou Bruno. Excelente. Vá para a aula. Bruno praticamente fugiu sumindo na multidão. Em menos de 60 segundos, a hierarquia inteira da escola tinha sido derrubada e reconstruída. Miguel se virou. E por uma fração de segundo, a máscara do herdeiro implacável escorregou. Ele examinou a multidão. Procurava alguém. Seus olhos encontraram Emília parada perto dos armários apertando o livro contra o peito. Ela não parecia impressionada, parecia magoada. Miguel caminhou em direção a ela. O corredor inteiro prendeu a respiração o herdeiro bilionário se aproximando da filha da faxineira. Ele parou a 1 metro dela, mantendo distância respeitosa. Você mentiu, disse Emília. A voz baixa, mas no silêncio do corredor, ecoou como um grito. Omitei a verdade, corrigiu Miguel suavemente. É diferente. Não para mim, retrucou ela. Você me deixou acreditar que estava sozinho. Deixou minha mãe se preocupar em alimentar você. Deixou a gente arriscar tudo por você. Quando você podia ter comprado o hospital. Miguel a encarou, os olhos cinzentos vasculhando os dela. Se eu tivesse dito quem eu era, Emília, você teria me ajudado, ou teria visto o sobrenome e ido embora achando que eu era só outro Bruno. Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. Ela sabia que ele tinha razão. Ela odiava os ricos daquela escola. Tinha seus próprios preconceitos. Se tivesse sabido que ele era um Sterling, talvez tivesse hesitado. Talvez tivesse achado que ele merecia. Eu precisava saber. Continuou Miguel baixando a voz para que só ela ouvisse. Precisava saber se alguém nesse lugar ainda tinha alma. Encontrei uma pessoa. Só uma. Você brincou com a gente, disse Emília, os olhos ardendo. Minha mãe chorou por causa daquela expulsão, Miguel. E eu consertei, disse ele com intensidade. Consertei tudo. Sua mãe está segura. Seu futuro está seguro. Eu pago minhas dívidas, Emília. Não era uma transação, explodiu ela. Eu não te ajudei para ganhar bolsa nenhuma. Eu te ajudei porque você estava sangrando no chão. É isso que você não entende. Você acha que pode assinar um cheque e apagar o medo? Não pode. Ela virou as costas e saiu caminhando. A escola inteira assistiu chocada enquanto Emília Cardoso, a garota do uniforme de segunda mão, virava as costas para o príncipe da cidade. Miguel a observou ir embora. Não a seguiu. Fez um gesto para seu chefe de segurança, um homem robusto chamado Arthur, que esperava perto da porta. Deixe ela ir, murmurou Miguel. Senhor, disse Arthur, o diretor está esperando. Ele pode esperar, respondeu Miguel encarando a curva do corredor, onde o rabo de cavalo loiro de Emília tinha desaparecido. Conquistar perdão vai ser mais difícil do que comprar o colégio. Mais tarde, Emília tentou focar na tabela periódica, mas a mente estava em turbilhão. A escola inteira fervia. Todos queriam ser amigos dela agora. Meninas que nunca tinham falado com ela elogiavam seu cabelo. Meninos acenavam no corredor. Era nauseante. Eles não se importavam com ela, se importavam com o fato de Miguel Sterling ter olhado para ela. Ela se sentou na bancada encarando um becker com líquido transparente. Esse lugar está ocupado, perguntou alguém. Ela nem levantou a cabeça. Vai embora, Miguel. Ele sentou mesmo assim no banco ao lado. Colocou a pasta de couro caríssima no chão. A professora de química, Dona Gable, olhou, viu quem era, e imediatamente voltou a fingir corrigir provas. Ninguém ousaria dizer a Miguel Sterling onde sentar. Não estou aqui para te comprar, disse ele abrindo o livro novo em folha. Então por que está aqui? Porque tenho química agora. E por que quero explicar?
Explicar o quê? Que você é um bilionário brincando de vítima. Emília anotou com força no caderno. Meu pai tem muitos inimigos, disse Miguel sério. Ainda olhando para o quadro, não para ela. Tentativas de sequestro, ameaças, espionagem corporativa. Vivi minha vida inteira atrás de muros e vidro blindado. Este ano convenci meu pai a me deixar estudar em uma escola normal por 1 ano. Queria ver como era o mundo de verdade. Emília parou a caneta. Lembrou-se do tom solitário dele no hospital. Então vim pra cá, continuou Miguel. Usei o sobrenome da minha mãe. Vesti roupa velha. Queria ser invisível. Mas descobri que ser pobre te deixa invisível de um jeito diferente e perigoso. O Bruno te perseguiu porque achou que você era fraco, disse Emília. Sim? E eu deixei. Porque se eu reagisse, se eu usasse o treinamento que tenho, minha identidade ia cair. Então aguentei. Ele olhou para ela. Até sexta. Sexta. Eu achei que fosse morrer naquele chão. E então você entrou. Ela olhou para o curativo na testa dele e lembrou do sangue em suas mãos. Você arriscou tudo por um ninguém, disse Miguel baixo. Isso é raro, Emília. É a coisa mais incrível que já vi. Eu só fiz o que meu avô me ensinou, disse ela mais suave. Ele teria me assombrado se eu não tivesse ajudado. Seu avô criou uma guerreira. Miguel sorriu de canto. Ele pegou algo do bolso interno do blazer e colocou sobre a mesa uma caixinha de veludo. Emília enrijeceu. Eu falei que não quero seu dinheiro. Não é dinheiro. Abre. Ela abriu. Não era ouro, não era joia, não era cheque. Era uma medalha antiga prateada escurecida pelo tempo com uma fita desbotada. Um coração púrpura. Emília engasgou. Olhou para ele. Onde você conseguiu isso? Pedi para minha equipe rastrear os registros militares do seu avô, disse Miguel. Ele vendeu essa medalha em 1998 para pagar a cirurgia da sua avó. Estava numa casa de penhores em Curitiba. Eu a comprei de volta. As mãos de Emília tremiam ao tocar o metal frio. Ela conhecia a história, o avô nunca falava da medalha perdida, mas sabia que vender aquilo partira o coração dele. Isso pertence à sua família, disse Miguel suave. Sem condições. Só... Obrigado. As lágrimas queimaram os olhos de Emília. Aquilo era diferente. Não era um bilionário jogando dinheiro em um problema. Era alguém que tinha ouvido. Alguém que tinha entendido o que realmente importava. Você ainda é um mentiroso, sussurrou enxugando os olhos. Eu sei, disse Miguel. Estou tentando melhorar. Ela apontou discretamente para a turma onde todos olhavam, fingindo não olhar. Você está atraindo um circo inteiro. Deixa olharem, disse Miguel, o olhar ficando duro enquanto percorria a sala. Eles precisam saber onde eu me posiciono. E onde você se posiciona, Miguel? Aqui? Respondeu ele firme. Ao lado da única pessoa que importa. O sinal tocou. Miguel pegou a pasta. Tenho que encontrar a equipe de segurança. Meu pai chega hoje à noite. Quer conhecer você. Os olhos de Emília arregalaram. Seu pai. O Ricardo Sterling. Ele quer agradecer a garota que salvou o filho dele. Miguel sorriu de lado. E também quer agradecer a mulher que gritou com o presidente do conselho pelo telefone. Aparentemente, sua mãe tem uma voz de comando impressionante. Emília deu uma risada curta nervosa, mas que aliviou a tensão. Tem mesmo. Passo às 7, disse Miguel. Vista algo bonito. Não para impressionar ele, mas porque vamos naquele restaurante italiano, impossível de conseguir reserva no centro. Isso é um pedido ou uma ordem? Perguntou ela arqueando a sobrancelha. É um pedido, admitiu Miguel. Por favor. Deixa eu ser o cara que te leva para jantar. Só Miguel. Emília olhou para a medalha na mão e depois para o garoto que tentava de verdade encurtar o abismo entre seus mundos. Tá, disse ela. 7 horas. Mas se você usar gravata, eu vou embora. O sorriso que Miguel deu foi verdadeiro, iluminando o rosto dele. Combinado.
Ele saiu deixando Emília segurando um pedaço da história de sua família e com o coração acelerado por motivos que não tinham nada a ver com adrenalina e tudo a ver com aquele garoto perigoso e complicado que tinha voltado para sua vida. O restaurante Luciel ficava no topo do arranha-céu mais alto da cidade, uma agulha de vidro perfurando as nuvens noturnas. Para chegar lá, precisava pegar um elevador privado que subia tão suavemente que parecia mais uma mudança de pressão no ar do que movimento. Emília ficou ao lado de Miguel, no elevador revestido de latão. Usava um vestido preto simples comprado para um velório anos antes com um cardigã impecavelmente passado. Sentia-se pequena não pelo tamanho, mas pelo peso da expectativa no ar. Miguel percebeu. Ele não segurou sua mão havia câmeras, mas mudou de posição, colocando-se de modo a protegê-la do próprio reflexo nos espelhos. Ele vai te testar, murmurou Miguel. Ele testa todo mundo, diretores rivais, chefes. Não tente impressioná-lo. Só seja a garota que disse umas verdades ao Bruno Henderson. Eu não gritei com ele, corrigiu Emília olhando os números subindo. Só falei a verdade. Exatamente. As portas se abriram. O restaurante era um murmúrio elegante de cristais porcelana e acordos de poder cochichados. O maître não pediu reserva, apenas se curvou em respeito absoluto e os guiou até uma mesa de canto com vista para a cidade inteira iluminada. Um homem já estava sentado ali. Lia um dossiê em um tablet e um copo de água com gás intacto ao lado. Ricardo Sterling era idêntico às fotos do jornal financeiro, só mais velho. As linhas ao redor dos olhos eram cicatrizes de décadas construindo um império. O terno que usava custava mais que 10 anos de salário da mãe de Emília. Ele não levantou quando eles chegaram. Terminou o parágrafo, desligou o tablet e ergueu os olhos devagar. Eram cinzentos como os de Miguel, mas onde os de Miguel eram tempestade, os de Ricardo eram aço. Pai disse: Miguel, esta é Emília Cardoso. Ricardo não se levantou, apenas apontou para a cadeira vazia. Sente-se. Emília sentou mãos no colo para esconder o leve tremor. A voz do avô ecoava em sua mente. Quando se senta diante de um general, mantenha as costas retas e o olhar firme. Você não é subordinada, é cidadã. O calamari aqui é excelente, disse Ricardo abrindo o menu. Mas imagino que você nunca tenha provado. Era uma provocação, um lembrete da diferença social. Sou alérgica a frutos do mar, mentiu Emília firme. Não era, mas se recusava a deixá-lo escolher por ela. Vou querer o frango assado. Ricardo parou. Um brilho de interesse cruzou seus olhos. Prática. Gosto de gente prática, disse Ricardo entregando o menu ao garçom sem olhar para ele. Então, senhorita Cardoso, você é a jovem que arrastou meu filho pelo corredor. Eu arrastei um paciente para um lugar seguro, corrigiu Emília. Quem ele era não importava naquela hora. Não importava. Ricardo inclinou-se para a frente. Você é bolsista. Sua mãe era faxineira. Você vive num CEP que minha equipe classifica como zona vermelha. E está me dizendo que, ao ver um garoto num uniforme caro, não viu uma oportunidade. Miguel tentou intervir, mas Ricardo o calou, afirmando que o mundo é transacional e que todo mundo quer algo, e que ela, ao salvar Miguel, agora tinha bolsa integral à mãe promovida e um jantar no restaurante mais caro da cidade. A implicação era clara, ele a chamava de interesseira. Emília sentiu a raiva crescer, aquela raiva limpa e justa. Então abriu a bolsa, tirou a caixinha de veludo, colocou a medalha do pacificado na toalha branca e perguntou se ele sabia o que era. Contou a história do avô do buraco de morteiro em 1951, do estilhaço na perna da dor, que carregou até morrer do valor da humanidade, não da vantagem, e empurrou a medalha para Ricardo dizendo que ele podia ficar com a bolsa. Podia demitir a mãe dela, mas não podia comprar a única coisa que ela tinha, e ele não integridade. O silêncio caiu. Miguel olhou para ela assombrado. Ricardo olhou para a medalha, depois para Emília. E um sorriso genuíno apareceu, não o sorriso de tubarão de empresário,
mas um sorriso de respeito. Ele disse que seu próprio pai serviu em 1951, no 24º Regimento, o mesmo do avô dela, e que talvez os dois até tivessem se conhecido. Devolveu a medalha e disse: "Peço desculpas. Eu precisava saber se você era mais um tubarão, ou se era ata-água." Então pediu o melhor vinho e frango para todos e disse a Miguel: "Você escolheu bem." O jantar se transformou numa conversa real. Ricardo perguntou dos estudos do trabalho da mãe, tratou Emília como igual. Ao final, com a sobremesa cara demais para comer na mesa, Ricardo disse que havia um último assunto, o sistema que permitira Henderson prosperar. Disse que Henderson já estava resolvido, mas não o problema maior, e puxou um documento explicando que a Escola Santa Amélia agora estava sob nova gestão porque ele tinha comprado a participação controladora e dissolvido o conselho. Emília arregalou os olhos quando ele disse que precisava de alguém no campus que entendesse a estrutura, que soubesse onde estavam as rachaduras, e se importasse com a base, não só com a fachada. "Nomeei um novo diretor de operações para todo o campus", concluiu Ricardo. Era um cargo quase totalmente administrativo, focado no bem-estar dos alunos e na manutenção do campus, e pagava muito mais do que o salário de faxineira. Emília leu o nome no contrato: Lúcia Cardoso. "Você está colocando minha mãe como chefe?" perguntou a voz embargando. "Estou colocando sua mãe como guardiã", corrigiu Ricardo. "Ela limpou aquele lugar por 10 anos. Está na hora de ter autoridade para evitar as bagunças antes que aconteçam." Ele olhou para Emília. "E quanto a você? Há uma cláusula na bolsa. Exige que o beneficiário faça um estágio de verão. Tem uma vaga no meu departamento filantrópico. Envolve viajar para clínicas em países em desenvolvimento, identificar necessidades, alocar recursos, consertar o que está quebrado." Ele fez uma pausa. "Parece adequado ao seu conjunto particular de habilidades." Emília olhou para Miguel, que sorria como se tivesse vencido o mundo. "Eu adoraria", disse ela. "Adoraria mesmo." "Ótimo", disse Ricardo, verificando o relógio e se levantando. "Tenho um voo para Londres em 1 hora. Miguel, leve-a para casa. E dirija devagar." "Tá chovendo de novo." Ele se afastou sem olhar para trás, mas ao chegar ao elevador, Emília ouviu tocar o próprio paletó, como se procurasse uma medalha que não estava ali. O sedã prateado deslizava pela cidade sob a chuva fina que transformava as luzes da skyline em riscos dourados e vermelhos. Miguel não usou a divisória dessa vez. Sentou-se perto de Emília e o silêncio entre eles era confortável. "Você foi incrível", disse ele. "Achei que meu pai ia ter um ataque quando você colocou a medalha na mesa." "Eu estava apavorada", confessou ela, encostando a cabeça no couro e soltando um suspiro acumulado por horas. "Mas pensei qual é o pior que ele pode fazer: me expulsar de novo." Miguel riu uma risada quente e verdadeira. Ele pegou a mão dela, o toque firme e estável. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, tudo parecia igual pintura descascando poste, piscando calçada molhada, mas para Emília nada era igual. Não era mais uma armadilha, era só um ponto de partida. O motorista abriu a porta. Miguel a acompanhou até a marquise para evitar a chuva. "Então", disse Emília, "te vejo em química." "Na verdade?" Miguel coçou a nuca. "Tava pensando em mudar para biologia. A dona Gable me assusta. Ela assusta todo mundo. Fica em química. Eu te dou aula. Eu estava torcendo para você dizer isso." Miguel ficou parado diante dela como se quisesse memorizar cada detalhe. Não disse o que estava claramente tentando dizer. Apenas apertou sua mão de novo, o polegar tocando de leve seus dedos, uma promessa silenciosa. "Obrigado", murmurou, "por não ter passado direto." "Nunca vou passar", disse Emília suavemente. "Até amanhã, Emília. Até amanhã, Miguel." Ela observou o carro sumir na chuva, depois subiu as escadas com passos mais leves do que em anos. Abriu a porta. A mãe estava até a mesa, encarando uma carta entregue por um mensageiro 1 hora antes. Mãe Lúcia olhou para cima.
os olhos vermelhos, mas sorrindo, um sorriso tão grande que parecia novo no rosto cansado. Você sabia? Perguntou, levantando o contrato. Eu suspeitava, disse Emília, sorrindo. Elas se abraçaram na pequena cozinha. O vento uivava lá fora, batendo na janela, mas ali dentro estava quente. O mundo não tinha se tornado perfeito. Ainda havia tempestades, ainda havia coisas quebradas. Mas pela primeira vez, Emília sabia que não precisava apenas sobreviver à tempestade e podia enfrentá-la. Ela olhou para o balcão onde a foto do avô ficava num porta-retratos gasto. O velho soldado a encarava firme e orgulhoso. Cabeça baixa e olhos atentos, ele dizia. Emília tocou o vidro. Cabeça erguida, avô, sussurrou. Cabeça erguida. E é aí que deixamos Emília em pé no silêncio depois da chuva, finalmente sabendo que pode enfrentar qualquer tempestade. Sempre que compartilho uma jornada como a dela, espero que você encontre um momento para se afastar das suas próprias batalhas diárias e apenas mergulhar na história. Adoraria saber o que você estava fazendo enquanto ouvia. Talvez estivesse com uma xícara de chá quente na varanda vendo a chuva, ou apenas se acomodando para uma noite tranquila. Deixe um comentário, eu realmente leio todos. E se quiser garantir que a gente se encontre novamente, deixar um like e se inscrever, faz uma enorme diferença. Estamos sempre tentando melhorar nossas histórias, então fique à vontade para deixar seu feedback.